Oi, pessoal, eu sou Thalita Rabelo, professora no IFMGGV, Campus Governador Valadares, e nós vamos estar juntos durante toda essa disciplina de custos e formação de preços. Então, antes de nós começarmos a ver um pouquinho mais sobre custos, vamos pensar, por exemplo, nesta fábrica aqui. Olha só, nós temos vários tipos de custos diferentes. Nós temos matérias-primas, que são os tecidos que as costureiras estão tecendo. Nós temos linha, agulha, energia elétrica, salário. Então, numa empresa, a gente tem diversos tipos de custos diferentes. E quando nós falamos de gestão de custos, de formação de preços, nós temos que levar em consideração todos esses custos. Então, desde custos diretos, nós vamos ver um pouquinho ainda sobre custos diretos, mas desde desses custos diretos, que são a matéria-prima, a mão de obra direta das costureiras que estão trabalhando nesse produto, até custos mais genéricos, como a energia elétrica, a água para limpeza. Então, é um assunto bem amplo, mas em qualquer empresa é de extrema necessidade que a gente conheça esses custos. Então, para nós começarmos a adentrar um pouquinho na matéria, precisamos de entender a terminologia ou quais são esses custos. E o primeiro deles é gasto. Então, o que seria o gasto? É todo o insumo adquirido pela empresa, mesmo que ele ainda não tenha sido consumido. Então, se a empresa adquiriu uma matéria-prima, se a empresa adquiriu um maquinário, tudo isso é um gasto. Ela pode até nem ter utilizado essa matéria-prima, mas é um gasto. Então, qualquer evento que resulte em uma obrigação financeira assumida pela empresa, que ela vai precisar de pagar, com o objetivo de adquirir um bem ou serviço, é considerado um gasto. Certo? E esses custos, esses gastos, eles vão ser divididos em custos, despesas, investimentos ou perdas. Vamos ver um pouquinho ainda sobre cada uma dessas terminologias. Continuando aqui, então, esse conceito de gasto é bem diferente de desembolso. O que seria, então, desembolso? A própria palavra já fala, né? Desembolso, que seria como tirar do bolso. Então, o ato do pagamento, aquele momento ali que você está pagando uma conta, é considerado, então, um desembolso. Então, qual que seria a diferença? Vou até deixar uns minutos aqui na tela. Qual seria a diferença entre esta figura aqui da sua esquerda para essa figura aqui da sua direita? E aí? A figura aqui da sua esquerda, ela está representando um Pix, um TED, um dinheiro em espécie. E aí, quando eu vou, por exemplo, no supermercado comprar arroz, se eu levo dinheiro, Pix, eu estou pagando naquele exato momento aquela sacola de arroz. Então, o meu gasto, ela ocorreu juntamente com o desembolso. Então, eu adquiri um bem, e o meu ato de pagamento foi junto com o período ali de aquisição desse bem. Agora, vamos pensar esse mesmo cenário, só que pagando com o cartão de crédito. A gente acha que a gente não precisa de pagar o cartão de crédito, mas daqui 30 dias vem a fatura. Então, se eu pago ali aquela sacola de arroz, e esse pagamento vai acontecer daqui 30 dias ou daqui a um período de tempo, o meu gasto aconteceu naquele exato momento, só que o desembolso vai acontecer no momento do pagamento da fatura. Então, pode acontecer do gasto e do desembolso acontecerem no mesmo período, como também pode acontecer do gasto ser num período e o desembolso ser no outro período. E isso é muito comum quando a gente fala de empresa, porque muitas vezes a empresa ela compra uma quantidade de produtos muito grande. E aí, para isso, ela negocia com o seu fornecedor uma forma de pagamento interessante, que pode ser aí, por exemplo, daqui 30 dias, 40 dias, ou parcelar, né, pagar um pouco 30 dias, um pouco 45 dias, um pouco 60 dias. Então, olha só, naquele exato momento que ela fez, né, o compromisso de comprar
aquele matéria-prima, ou seja lá o que for, ela teve um gasto. No momento que ela tiver que pagar por esse gasto, ela vai ter um desembolso. Então, são terminologias bem diferentes. Continuando, então, nós temos o custo de fabricação, que seria o valor dos insumos gastos, mas aí na fabricação do produto. E aí já é diferente de gasto, porque quando a gente falou sobre gastos, eu disse que era independente da sua utilização ou não. Já aqui no custo de fabricação, seria o que eu realmente utilizei para estar produzindo aquela determinada quantidade de produtos. Então, vamos pensar, vamos voltar naquela indústria têxtil e vamos pensar que a indústria ela fez uma aquisição de 100 metros de tecido. E aí, desses 100 metros de tecidos, vamos colocar aí que ela utilizou 90 metros de tecido para produzir uma determinada quantidade de blusas. Então, o meu gasto vai ser referente a 100 ou 100 metros de tecido. Só que o meu custo de fabricação, ele vai ser em cima dos 90 metros de tecido, porque foi o que efetivamente eu utilizei para estar produzindo essa quantidade X de blusas. E aí você pode me perguntar, e os outros 10? Vamos falar daqui a pouco, mas os outros 10 metros seria investimento. Por quê? Eu comprei, pode ser porque eu achei uma promoção, pode ser porque o preço estava legal, ou para aproveitar o frete, não sei, ou porque o lote era nessa quantidade, mas certo é que esses 10 metros de tecido vão ser utilizados depois, não vai ficar perdido, vão ser utilizados depois. Então, quando a gente fala de custo de fabricação, a gente tem uma formulazinha que seria matéria-prima, que eu realmente utilizei para produzir aqueles produtos, mão de obra direta. E aí, o que seria a mão de obra direta? Seria a mão de obra que está ali realmente pegando, produzindo o produto. Quando a gente fala daquela indústria têxtil, né, de produção de blusas, camisas, calça, são as pessoas que estão ali com a mão na massa no produto. Então, a costureira, o embalador, quem realmente manipula ali o produto é minha mão de obra direta. Aí você pode me perguntar assim, e o supervisor da produção, que não está ali diretamente mexendo no produto, mas ele precisa, né? A produção precisa dele, ou o pessoal do marketing, ou o pessoal administrativo. Isso tudo entra nessa terceira parte da equação, que são os custos indiretos de fabricação, ou CIF, né? Que é o custo indireto de fabricação. Então, tudo isso daí, mão de obra das pessoas que não estão diretamente ligadas ao produto, ou até matérias-primas que são muito difíceis de quantificar. Por exemplo, a linha utilizada. A gente não vai pegar e ficar medindo quanto de linha cada costureiro usou na blusa. É um valor tão pequeno que nós podemos colocar, por exemplo, nesse custo indireto de fabricação, ou a energia elétrica também. Como é que a gente vai saber quanto cada produto utilizou de energia elétrica? Então, tudo que a gente não consegue de cara saber quanto cada produto utilizou, a gente engloba aí em custos indiretos de fabricação. Mais um conceito aqui, então, para nós adiantarmos: despesa. O que seria, então? É o valor dos insumos para que a empresa permaneça funcionando. Então, quando nós falamos, por exemplo, do administrativo, da contabilidade, todos esses setores, eles não se relacionam com o processo produtivo. Então, a gente não vê, por exemplo, o contador costurando uma blusa. Mas na empresa é necessário que se tenha esse setor de contabilidade? Com certeza, precisa. Então, todos esses setores, todos esses valores, né, todos esses custos que não estão diretamente, estão fora aí da atividade de fabricação, como, por exemplo, administração, comercial, vendas,
são considerados, então, despesas. E eu gosto muito dessa citação do Borneo. Em outras palavras, as despesas se diferem dos custos por estarem ligadas à administração como um todo. Então, é necessário que se tenha, mas não é diretamente ligado à administração, à produção em si. Continuando aqui, então, custo gerencial. O que seria o custo gerencial? Seriam todos os insumos, tudo que a gente precisa para a empresa estar produzindo seus produtos. Então, quando a gente olha aí a fórmula, vocês lembram lá qual que era o custo de fabricação? Não era matéria-prima, mão de obra e custo indireto? Então, a gente pode falar que custo gerencial seria o custo de fabricação mais as despesas, ou, se a gente quiser deixar mais ampla a fórmula, matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto de fabricação e despesas. Então, eu vou te pedir para dar um pause na aula, voltar um pouquinho aí no momento que a gente falou de custo de fabricação e comparar essas duas fórmulas para vocês entenderem a diferença. Então, quando a gente estiver falando de custo gerencial, nós estamos falando de todos os custos necessários para se produzir, certo? Continuando aqui ainda, temos perda normal e perda anormal. Então, o que seria a nossa perda normal? Gente, seria maravilhoso se a gente tivesse um processo produtivo que não perdesse nada, se que a gente conseguisse utilizar toda a matéria-prima, toda a água, toda a energia, tudo, mas é impossível. Então, essa perda intrínseca que já faz parte do processo produtivo, eu vou falar um exemplo daqui a pouquinho, mas essa perda que já é do processo produtivo já é esperado pela empresa. Então, essa perda é chamada de perda normal, bem diferente da perda anormal, que não é prevista. Então, é aquela perda que não estava ali no escopo do projeto ali para poder estar desenvolvendo, né? Não estava ali sendo contabilizado naquele produto. Então, essa perda que não estava na contabilização do produto é chamado de perda anormal e elas acabam sendo então incorporadas ao custo de fabricação, diferente da perda anormal que normalmente não é agregada ao custo de fabricação. Diante disso, então, para a gente ver a diferença de um e de outro, qual que é a diferença? Nessa primeira foto aqui da esquerda, nós temos uma produção de um chinelo, uma sandália. E aí, olha para vocês verem que o solado dela é de borracha. Percebe que nessa voltinha aí do meio do pé, a borracha ela faz uma curvinha? Isso aí, quando a gente vê o molde, essa curvinha acabou sendo jogada fora, essa parte da borracha. Só que isso daí já é previsto, não tem como, faz parte ali do tipo do produto, né? Faz parte do designer do produto. Então, não tem, a gente nunca... Não sei se vocês já encontraram, mas eu no supermercado nunca encontrei uma sandália desse tipo totalmente quadrada. Se a gente encontrasse, aí pode ser que nem conseguiríamos não ter nenhuma perda desse produto. Mas normalmente o solado é anatômico, ele vai se ajustar ali no pé. Então, essa perda dessa matéria-prima aí já está prevista, ela não é uma coisa que as empresas vão se desesperar, porque já está previsto em toda a produção, nos custos da produção. Agora, é muito diferente dessa segunda foto, ó, que é um incêndio na empresa. Então, isso sim já é uma perda de matéria-prima, de maquinário, que não estava no escopo, né, não estava no orçamento ali da empresa. Então, quando ela tem um maquinário que se quebra, ou então uma máquina que está descalibrada e começa a produzir errado, isso aí não está no que ela estava planejando, no que ela tinha calculado. Então, isso tudo, ó,
mesmo uma máquina, não precisa de chegar a algo tão grande como um incêndio. Uma máquina que está descalibrada e que começa a colocar mais produto, menos produto. Pensa, por exemplo, aí uma máquina que vai fazer a pesagem do açúcar naqueles pacotes de 5 quilos. Se ela está descalibrada e começa a colocar 5,2 kg em cada um dos pacotes, daqui a pouquinho, quando vai ver, teve uma perda gigantesca. E essa perda do produto é chamado então de perda anormal, porque não se esperava perder essa quantidade de produtos por pacote, certo? Continuando aqui, então, investimentos, que a gente já até tinha começado a falar antes, né? Que seria o quê? Os gastos de insumos adquiridos pela empresa que ainda não foram utilizados no período, mas que poderão ser utilizados no período futuro. Então, muitas vezes as empresas elas compram em grandes quantidades para poder economizar no frete, economizar ou conseguir um preço melhor com o fornecedor, mas não utilizam toda essa matéria-prima naquele mês. Então, essa matéria-prima que vai ser utilizada depois é chamada de investimento. Ou, às vezes, por exemplo, pode ser uma capacitação dos funcionários para eles começarem a produzir de forma mais econômica ou talvez com menos acidentes, algo que vai economizar depois para a empresa. Isso é chamado de investimento. Certinho? Ainda temos aí algumas classificações de custos. Vamos ver uma por uma, mas seria então custo total e custo unitário, custos fixos e custos variáveis, custos diretos e indiretos, relevantes e não relevantes, elimináveis e não elimináveis e desembolsados e não desembolsados. Vamos ver um por um aí, então. O que seria o nosso custo unitário? Seria o custo de apenas um produto. Pensa comigo aqui uma empresa que produz pneu. Então, quanto que custa um pneu para a empresa? Isso aí vai ser custo unitário. Bem diferente do custo total, que seria o custo para produzir todo aquele lote de produção, ou até mesmo às vezes a empresa não trabalha somente, né, com um lote de produção, mas todos aqueles produtos daquele mesmo tipo. Então, se nós estamos falando aqui, por exemplo, de pneu, então vamos colocar que a empresa gasta para produzir um pneu de aro 15, R$ 150. Então, 150 é o nosso custo unitário. Estou chutando, viu, gente? Não faço ideia de qual valor que seja. Mas vamos colocar que seja R$ 150. Se ela produz aí 100 pneus, então qual que seria o custo total desses pneus? Então, a gente vai ter que multiplicar 150 por 100. E aí, nós vamos achar o custo total. Ficou claro? Continuando aqui, custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos, ó, pela figurinha aqui, a gente até consegue perceber. Não importa a quantidade de produtos que nós produzirmos, o custo fixo ele vai se manter sem nenhuma alteração. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo clássico de custo fixo. Aluguel. Se a empresa produzir um produto, se a empresa produzir 1.000 produtos ou se a empresa produzir 10.000 produtos, o valor do aluguel vai ser o mesmo, não vai alterar. Então, esse é o exemplo de custo fixo. Independente da quantidade de produtos produzidos, o custo vai se manter o mesmo. Muito diferente de custo variável, que à medida que eu for produzindo mais, esse custo vai aumentar. Então, vamos pensar na matéria-prima. Se eu penso aí que eu produzo, vamos até pela lógica, a quantidade de tecidos para produzir 10 blusas é muito menor do que a quantidade de tecido para produzir 1.000 blusas. Então, à medida que eu vou aumentando a minha quantidade de produtos, eu também vou aumentar o meu custo na produção de todos esses produtos. Lembrando, ó, que custo fixo e variável, total e unitário são terminologias diferentes. Então, eu classifico, esse é um custo fixo, esse aqui é um custo unitário. Não, nessa parte eles não se relacionam.
Continuando aí, custos diretos e indiretos. Voltando à nossa figurinha aqui da nossa empresa, vamos lá. O que seriam custos diretos? Seriam custos que eu consigo, assim, sem muito esforço foi pesado, mas que eu consigo alocar ou consigo colocar em um desses produtos. Vamos pensar que essa primeira costureira aqui está fazendo uma blusa e que essa blusa vai utilizar 2 metros de um determinado tecido. Então, eu já sei que 2 metros de um tecido, vamos colocar que cada metro desse tecido vale R$10. Então, eu já sei que de matéria-prima, só o tecido, eu tenho R$20 de custo. Eu já consigo colocar, essa blusa não pode valer menos do que 20, porque só de matéria-prima, só para o tecido, eu já gasto R$20. Então, eu consigo colocar muito fácil, consigo alocar, consigo direcionar esse custo de uma forma muito fácil. Por exemplo, vamos colocar que o salário, a hora dessa costureira é R$15. Se ela demora 1 hora para costurar essa blusa, então essa blusa também tem um custo aí só de mão de obra direta de R$15. Então, eu também consigo alocar de forma muito fácil. Agora, vamos colocar, vamos imaginar que essa senhora de blusa amarela seja a supervisora da produção. Ela não vai supervisionar só um produto, ela vai supervisionar toda a linha de produção. Como é que eu consigo alocar esse horário? A gente não vai ficar com o cronômetro atrás dela e falar assim, ela ficou 5 minutos nesse produto 1, ela ficou 2 minutos naquele produto 2. Não tem como a gente fazer isso. Então, a gente precisa de um método para poder direcionar esses custos. A contabilidade, ela vai nos apresentar diversos métodos, mas quando um custo ele não consegue ser facilmente alocado, como foi o caso da matéria-prima, então ele é considerado de um custo indireto, que é naquelas fórmulas que a gente viu lá no início da aula, custo indireto de fabricação. Então, são esses custos aí. Continuando aqui, custos relevantes e não relevantes. Vamos imaginar que nós estamos pensando em ampliar a fábrica, mudar, a gente está produzindo muito, graças a Deus começamos a produzir mais do que a gente estava esperando e agora a nossa empresa ficou muito pequena, o nosso pátio produtivo ali ficou muito pequeno. E aí, quais seriam os custos relevantes para a gente ir para um lugar maior? O aluguel, que a gente vai pagar mais caro, talvez mão de obra, que a gente vai precisar também de colocar mais pessoas. Então, esses são os custos relevantes. Agora, nesse caso, o que seriam os custos não relevantes? Vamos pensar que a gente não vai aumentar a quantidade de pessoal da equipe de marketing, que eles já estão trabalhando demais, a gente já está tendo muita venda. Então, nesse caso, se eu for para uma empresa, para um lugar maior, se eu ficar nesse lugar aqui que está menor, não vai alterar a equipe de marketing, eu não vou mudar, não vou aumentar. Então, nesse caso específico, esse custo é um custo não relevante para a minha tomada de decisão. Cada caso vai ser um caso e cada cenário a gente vai ter alguns custos que são relevantes e outros que não são relevantes. Mas a ideia é quais os custos eu preciso de analisar, porque nesse novo cenário, nessa tomada de decisão, eles vão ter uma certa relevância sobre a minha opinião. Então, custos relevantes e não relevantes. Outro aí, custos fixos elimináveis e custos fixos não elimináveis. O que seria isso? Num período de fechamento temporário, quais os custos eu consigo eliminar caso eu feche temporariamente a minha empresa? E aí eu não estou falando de cancelar o CNPJ, fechar as portas e nunca mais abrir. Vamos pensar num cenário assim. Pensa que você abriu uma sorveteria, certo? E aí você abriu uma sorveteria, só que a cidade que você abriu no inverno faz muito frio, mas muito frio mesmo, assim, muito frio. E ninguém toma sorvete nessa cidade na época de frio, porque realmente é muito frio. O que seria nesse caso, então? Se a gente fechar
a empresa só nos meses de frio, quais os custos a gente conseguiria eliminar? Então, ali, talvez o salário de uma outra pessoa que a gente dispensa por aquele determinado período. Se eu for colocar todo o maquinário na minha casa e devolver o imóvel alugado, o aluguel daquele imóvel. Então, quais são os custos que eu consigo eliminar? E aí também tem alguns custos que mesmo que eu tente, eu não consigo eliminar. Vamos colocar aí que a gente trabalha naquele sistema de MEI, né? Microempreendedor individual. O imposto, se eu tiver com a porta aberta ou com a porta fechada, eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Então, esse é um custo não eliminável, independente se eu tiver aberto ou não, eu vou continuar pagando do mesmo jeito. Então, o que seria esses dois conceitos aí? Num fechamento temporário, lembrando que não é um fechamento total, num fechamento temporário das minhas atividades, quais custos eu consigo eliminar e quais custos eu não consigo eliminar. E por fim aí, os custos desembolsados e custos não desembolsados. Nossa, como assim? Tem custo que eu não consigo desembolsar? Tem, pelo incrível que pareça. Custos desembolsáveis é fácil, né? Todo aquele que eu vou precisar uma hora ou outra desembolsar, lembrando que quer desembolsar? Tirar do bolso, né? Pagar. Então, esses custos aí eu vou precisar de pagar, mas existem custos que eu não vou precisar de realmente pagar, não vou precisar de tirar do meu bolso, só que eles existem. Por exemplo, depreciação da máquina. Eu nunca vi ninguém falando assim, eu vou ir ali na lotérica, eu vou fazer um Pix aqui para pagar a depreciação dessa máquina. Não existe isso, mas é um custo. É um custo que a empresa precisa de colocar ali nos seus orçamentos. Então, é um custo que não vai sair do bolso dela, no entanto, existe, é um custo, então, não desembolsado. Não sai do bolso, mas existe e precisa de ser contabilizado. Espero ter contribuído um pouquinho até aqui. Por enquanto, chegamos ao fim da nossa primeira aula e espero vocês na nossa segunda aula com muita empolgação.